Sempre quando a gente tem um professor aqui, a gente fica muito feliz, né? Porque professor é sinônimo de ensinamento, para que a gente possa receber mais informações boas. E hoje nós vamos conversar novamente com o professor de História, Hélio Borges, que está conosco. Vamos falar de política, tipos de regimes políticos, formas de governo e também a atual situação, porque estamos aí numa reta final. Domingo tem eleição para presidente e em alguns estados também para governador. Professor, boa tarde. Boa tarde, Adilson, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. Essa semana tá uma loucura, né, professor? Meu Deus do céu, né? Estamos chegando na pressão, hora. Né? E tanta coisa que a gente recebe, tem coisas que eu particularmente falo por mim, que me fazem mal, né? Porque é muito agressivo, né? E eu não falo aqui de partido A ou B, para mim não importa, eu falo do conteúdo que a gente recebe. Mau gosto, né? De mau muito gosto, mau né? gosto, muito mau gosto, muita mentira. Infelizmente o eleitor perde com isso. Deixa de realizar o debate das boas intenções para acreditar em coisas ruins, enfim. Deixa o debate democrático de lado, que é mais importante. Como é que o senhor está analisando o atual momento político hoje do nosso país? O momento político é muito triste, é lamentável, na verdade, Adilson, porque você imagina, nós vivemos um meio tecnológico, um meio das informações, a gente tem o recurso da tecnologia ao nosso favor para buscar a verdade sobre os assuntos, sobre os fatos, e o que a gente está vendo são eleições marcadas aí por uma quantidade absurda de notícias mentirosas, de conceitos historicamente equivocados, têm sido adulterados em prol de A ou B, e infelizmente é aquilo que a gente estava colocando agora há pouco. O eleitor sofre demais com essa falta de informação e o pior, com essas informações equivocadas. Se fala nazismo, se fala comunismo, se fala de fascismo, se fala de direita, se fala de esquerda, é uma discussão interminável. O que tem de real, Primeira professor? Situação importante para o nosso ouvinte: regime é a forma como o governo se relaciona com o seu cidadão. Ou ele é autoritário ou ele é democrático. Então, na história mundial, nós sempre dividimos o regime na forma como o Estado se relaciona com o seu cidadão. Há regimes autoritários e há regimes democráticos. Por exemplo, o nazismo é um regime autoritário. Basicamente não há participação popular. A democracia é substituída por um Estado em que a decisão depende de um único governante ou de um grupo menor de pessoas que acaba coordenando ali as situações políticas e econômicas daquela sociedade. Democracia, a gente tem no Brasil, por exemplo, hoje uma democracia indireta associada a uma democracia direta. Conceitualmente falando, é o que a gente chama de democracia semidireta. Por quê? Primeiro, nós podemos participar diretamente para decidir assuntos que são polêmicos, um plebiscito, um referendo, é uma consulta direta ao eleitor brasileiro. Agora, do ponto de vista da representação democrática, nós elegemos pessoas que nos representam nas câmaras de vereadores, nas câmaras federais, e esses cidadãos, eles tomam decisões por nós, a partir do nosso voto. Então, ou o regime é autoritário ou ele é democrático. Sendo autoritário, a decisão depende de poucos. Sendo democrático, essa decisão pode ser estendida ao povo através de uma democracia direta ou indireta. Lembrando que quem escolhe os representantes, sejam eles de tomarem decisões tanto para um lado como para o outro, somos nós mesmos, né? Nós que fizemos a avaliação desses que estão aí se apresentando, né? E depois, lá já eleito, aí fica por conta de cada um. Adilson, tranquiliza, porque a Constituição Brasileira de 88 é uma das mais democráticas do planeta. E em que pese o momento que a gente vive atualmente, a Constituição está funcionando, as instituições democráticas, elas estão funcionando no país. Então, independente dessas questões que assolam o nosso eleitor hoje, às vésperas da eleição, as nossas instituições funcionam. E eu te coloco isso de uma forma muito tranquila. Recentemente, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, colocou que em 64 nós havíamos tido um movimento. Ele preferiu não chamar de golpe e preferiu não chamar de ditadura. Mas isso que ele chamou de movimento foi um movimento autoritário. É importante colocar que, através do ato institucional número 1, o eleitor deixava de escolher o cargo de presidente da República. Através do ato institucional número 3, ele deixava de escolher o governador de estado e os prefeitos de cidade com mais de 200 municípios. Isso é autoritário, não é necessariamente apenas um movimento. Um direito inalienável do cidadão, que é o direito de escolher, de votar, de escolher sua representação, foi tirado a partir desse princípio. Então, o movimento não. O que houve ali foi um golpe, uma estrutura de Estado foi rompida, uma Constituição foi rasgada para que os militares alcançassem o poder ali em 64. Independente das questões ideológicas, o que ocorreu ali foi um movimento vertical, de cima para baixo. Essa Constituição nossa, o senhor acha que é o ideal hoje ou há necessidade de fazer uma reformulação?
Veja, Adilson, ela permite que o sistema se regule, ela permite que os incompetentes corruptos sejam punidos, ela dá autonomia para que os poderes trabalhem de forma equilibrada, ela cria instâncias de corregedorias nos vários ofícios municipais, estaduais e federal, ela dá autonomia para um Supremo Tribunal Federal e para uma promotoria buscar os gargalos do sistema e botar na cadeia os corruptos. Então é uma Constituição muito bem desenhada nesse princípio. Ela foi desenhada para se autorregular. O que existe no Brasil é que, em virtude da justiça ser morosa, ser lenta e dos vários recursos que cabe a quem está se defendendo, isso costuma ser muito lento e você acaba tendo um processo democrático muito tumultuado. Mas, em geral, ela foi feita para funcionar e tem funcionado muito bem. O senhor lê de que forma, no seu conhecimento, a corrupção no Brasil? É endêmico, né? Esse é um mal endêmico. A gente pode tratar lá do período colonial e a gente vai perceber que esse aparelhamento do Estado, essa entrega do cargo político e não do cargo técnico, ela é uma realidade no Brasil. Infelizmente no Brasil, Adilson, há um aparato político que impede que pares, competentes, técnicos, cheguem no poder e exerçam com influência seu poder. O que vale é uma certa fisiologia do toma lá da cá, do liberar verbas para que você vote comigo, ou de liberar um determinado pacote de medidas a partir do seu apoio no Congresso para determinadas decisões. Então, é importante perceber que a corrupção ela é endêmica, ela está dentro do próprio processo político. Infelizmente, no Brasil, escolhe-se a política da forma mais suja que ela existe, que é através da troca de apoio por sustentação econômica e financeira, e deixa-se de lado os projetos em prol do povo. Mas, repito, não é uma falha da Constituição, é uma falha dos políticos em si. A política usada para mau uso. A política, por natureza, é algo bom. Ela faz parte do dia a dia da humanidade desde que a gente está nessa passagem na Terra. Então, é natural perceber que o que deturpa o processo são os próprios homens, são os próprios políticos. Mas o desenho da Constituição brasileira e da democracia brasileira, ela foi feita para funcionar perfeitamente. E tem funcionado. São partidos demais, partidos que aparecem, que nascem, que morrem, que estão sendo extintos, mas já aparece um outro e por aí vai. 70 partidos políticos hoje pedem ao TSE o direito de funcionar em âmbito nacional. Nós já temos 35. Só no Congresso Nacional esse ano nós teremos representação de 21 partidos políticos. Não tem ideologia. Ideologia não existe. Talvez você tenha algum voltado para a social-democracia, outro voltado para o trabalhismo, outro voltado para uma esquerda mais socialista, mais pró-comunista, mas em geral os interesses são muito fisiológicos. É muito poder, é muita representação de instância econômica, mas pouca ideologia no processo político. Agora a tendência é nos próximos anos isso acabar. Vem sendo criadas cláusulas de barreira, exigindo um determinado nível de votação desses partidos, um determinado nível de representação nas assembleias. Então, eu acredito... Para receber o dinheiro que um partido tem direito hoje. Para receber o fundão, né? O fundão, né? O fundo partidário. O fundo partidário, exatamente. Então, hoje você precisa que um partido em âmbito nacional tenha pelo menos 0,5% dos votos para continuar recebendo fundão, que ele tenha representação na Câmara dos Deputados. Então, aos poucos, criando essas cláusulas de barreira, você vai evitando que partidos pequenos se apoderem do poder ou que usem a sua plataforma partidária em troca de algum tipo de benefício, fornecendo apoio a um determinado governante. Às vezes aparece um político que a gente analisa, né, e vê que ele é honesto, que isso na concepção de análise do ser humano, né? Esse cara me parece honesto, né? Eu acho que eu vou votar nele. Porém, o cidadão que se apresentou como candidato, muitas vezes ele não tem uma palavra final sendo dele, porque ele tem que obedecer justamente ao partido. Exatamente. Isso atrapalha também a nossa vida, né? Atrapalha muito. Em nome da governabilidade se fazem muitos acordos. E o cidadão ele deixa de acreditar naquilo que ele veio de casa, aquilo que ele acreditou em toda a sua vida política. Então a gente tem realmente muita gente boa ainda no Congresso Nacional, dentro da política nacional, estão surgindo novos nomes, mas é difícil pensar que esse cara em algum momento não tenha que se corromper, não por sua própria vontade, mas de repente em benefício de algum sistema, de algum projeto de poder maior, inclusive, do que ele. Isso até explica um pouquinho, Adilson, o que tem acontecido no Brasil em relação aos políticos tradicionais. Este ano o nosso Congresso vai ter a maior renovação da sua história nos últimos 30 anos. Então o eleitor ele está atrás desse novo, ele está em busca desse novo. E ele está em busca também de alguém que possa quebrar o sistema, romper com esse fisiologismo. Porque um primeiro passo é botar essas pessoas no poder. E o segundo passo é mexer na legislação para que você crie condições para que a pessoa possa se permitir estar na política por um longo tempo, sem que a corrupção faça parte do seu dia a dia. Reeleição é bom ou não? É muito ruim.
É muito ruim. O jogo democrático, ele tem que se fazer em cima das contradições, ele precisa se fazer em cima dos antagonismos, ele precisa desse choque de oposição e situação para que as coisas caminhem, porque a oposição ela tem papel de destaque, a oposição fiscaliza o governo, e sendo oposição, ela tem o direito de mostrar ao governo coisas que o governo às vezes não consegue enxergar. A continuidade diminui a oposição. A continuidade ela permite que projetos de longo prazo e às vezes pessoais se coloquem às frentes dos projetos que o país precisa. A reeleição ela é uma discussão necessária no Brasil, aconteceu na década de 90 muito em virtude da continuidade que o Plano Real precisava, foi muito em nome do Plano Real que se aprovou a emenda da reeleição no Brasil, mas hoje é bem interessante perceber que muitos dos partidos que estão aí falam em acabar com a reeleição. Oposição que só vê as coisas ruins, mesmo que tenha algumas boas feitas por uma determinada administração, porque não pode dar moral e nem reconhecer que algo de bom também é feito. E nem parar o governo. Como é que o senhor analisa isso? E nem parar o governo. O que a gente tem assistido, por exemplo, no Brasil agora, nós temos um governo Temer que é parado. O Temer é um passageiro da agonia. O Temer já não governa no Brasil, pelo menos desde o mês de abril, maio, ele deixou de governar. E muito porque parte do que ele tentou foi obstaculado pela oposição. Não necessariamente por pensar no bem maior da nação, mas por pensar em criar uma ilegitimidade do governo e uma ingovernabilidade do Temer. Isso, infelizmente, acontece muito no Brasil. As oposições elas não atuam como deveriam atuar, de forma independente, buscando equilíbrio e buscando atuar em nome do povo e não em nome de projetos políticos. É o que a gente está assistindo exatamente agora, neste momento. Daqui um pouco teremos um partido A ou B na oposição. Como é que esse partido vai se comportar, por exemplo, diante de uma reforma tributária que o Brasil precisa? Vamos deixar de fazer a reforma porque isso será mérito do governo? Então é assim que as coisas infelizmente funcionam no país. A oposição precisa traduzir não só a sua entidade prévia de fiscalizar, mas também de propor ações em nome do povo brasileiro, em nome do benefício do Brasil. A Morgana também está conosco, eu estou tentando ser o mais técnico possível, porque a gente está numa semana muito decisiva e perigosa, devido a alguma pergunta que eu lhe faça e as pessoas possam entender de outra forma, exatamente, né? Morgana, pois não. Mas tem uma pergunta bastante feita pelos ouvintes, né? Qual o sistema político adotado pelo Brasil? E muito se fala que caso um candidato assuma o X ou o Y, ele pode mudar esse sistema, transformar como daquele outro país ou aquele outro país. É possível um presidente fazer isso? Mudar o sistema político do país? Gente, isso hoje com a Constituição brasileira isso não existe. As instituições elas são estáveis, elas são democráticas. Veja bem, a gente falou de regime agora há pouco, autoritário ou democrático. A gente pode falar também de sistema de governo. O sistema de governo ele é parlamentarista, ele é presidencialismo. A forma de governo ela é monarquia ou ela é república. O Brasil em 1993 foi claro em um plebiscito nacional onde o povo foi consultado e ele optou por república presidencialista. Ou seja, nós temos uma república equilibrando os poderes de executivo, legislativo e judiciário com todas as instâncias que a gente já colocou aqui e utilizando como forma de governo o presidencialismo. Ou seja, elegemos alguém que é chefe de um executivo, está acima dos demais poderes, mas ele precisa se equilibrar dentro das regras que estão estabelecidas no Brasil. Então hoje, Morgana, o Brasil ele é uma república presidencialista. A forma de governo, república, o sistema presidencialista. Isso não se quebra por quê? Isso é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Para rasgar isso, precisaria se rasgar a Constituição. E nenhum dos candidatos que estão aí falam em fazer uma nova Constituição. E se fizesse, precisaria de 3/5 de voto do Congresso, 2/3 de voto do Senado, para conseguir aprovar um absurdo desse. Então, dificilmente isso aconteceria no país. Independente de quem será o novo presidente, o senhor acredita que essa evolução que vem acontecendo com relação às investigações, a própria Operação Lava Jato, as prisões que a gente nunca viu na vida, uma coisa igual ao que aconteceu e que vem acontecendo, de políticos, de pessoas influentíssimas em todo o país acabarem pegando uma cadeia, digamos, um adágio bem popular, cumprindo pena. Independente de quem será o presidente, o Brasil pode pensar em melhorar? Deve. Na verdade, o Brasil precisa estudar bem o ano de 2013. O ano de 2013, Adilson, não acabou. O povo foi para as ruas em 2013, brigando pelo aumento da passagem de ônibus em 20 centavos, de norte a sul do país, reunindo movimentos apartidários, ou seja, sem participação de políticos, sem participação de partidos. O povo se colocou nas ruas e utilizou como forma de organização as redes sociais. Então hoje você tem um processo que a todo instante se autofiscaliza.
Então, a virtude de hoje você ter uma mídia tão forte, uma internet tão forte, redes sociais tão ativas, é que a todo instante você consegue também provocar uma certa preocupação nesses nossos governantes. Eu não tenho dúvida de que o Brasil está num processo de amadurecimento. As crises fazem parte dos processos de amadurecimento. Todas as grandes democracias do mundo passaram por situações parecidas. O Brasil está sólido. É a Lava Jato funcionando, é a Polícia Federal atuando, é o Ministério Público atuando. As instituições conseguem funcionar independente do governo que aí está. Porque as instituições, elas são feitas por corpos técnicos que entendem quais são os seus princípios constitucionais. Então, ganhe B, as instituições estão lá, os corpos técnicos estão lá e eles vão continuar legislando em prol da Constituição brasileira. Acredito que nós estamos amadurecendo sim, mesmo com uma eleição tomada aí pelos ódios, no final das contas é possível se extrair uma dialética, ou seja, uma síntese de várias contradições, e uma síntese que eu tenho para mim hoje é que o povo brasileiro não aguenta mais corrupção. Ele não aguenta mais corrupção. Então, toda ferramenta do Estado que venha castigar corrupto, botar na cadeia, fazer cumprir pena, vai ser bem-vinda por quem quer que seja o eleitor. O eleitor, ele tem as nossas diferenças. Você pode ser um cidadão da direita, eu ser um cidadão da esquerda, enfim. Mas há pontos comuns no nosso discurso. Então, a gente já não aguenta mais roubalheira, a gente já não aguenta mais esse Estado inchado que não consegue mais atender as demandas básicas do cidadão, a gente já não aguenta mais os escândalos que aparecem na educação, na saúde. Então, há um corpo presente que possibilita pra gente, num futuro próximo, digo que mais 25, 30 anos, conquistar um amadurecimento político. E as instituições brasileiras precisam disso. Estão muito rodadas e o povo vai aprendendo que, independente da concepção ideológica ou partidária ou política, existem valores que são universais. Por exemplo, o valor anticorrupção é um valor universal. O senhor citou uma palavra interessante que eu ia perguntar justamente agora, é o ódio em algumas situações. A gente vê uma agressividade muito grande este ano devido a tantas coisas que estão acontecendo que a gente já sabe. Isso pode atrapalhar, pode prejudicar. Existe um exagero nesse ódio, nessa manifestação assim? Eu torço pra cá, eu torço pra lá, eu sou capaz de te matar por causa do meu candidato. Pois é, aí você perde o princípio democrático, porque a democracia é isso, é extrair as diferenças de discursos antagônicos. E permitindo que as pessoas falem. Quando os iluministas, lá no século XVIII, trabalharam com a ideia de um liberalismo, de uma igualdade política, jurídica, passava-se pela premissa respeitar o direito que você tem de se expressar. O Voltaire dizia algo que eu acho fantástico. Posso ser contra tudo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de falar. Acho que é esse o princípio. Temos as nossas diferenças, mas no dia 29 de outubro o Brasil terá um outro presidente eleito que tem um monte de desafios pela frente. Então, o toma lá da cá vai continuar, precisa que não continuar. Vai ser a solução de tudo, independente de quem ganhe. Não vai ser a solução de tudo, mas os primeiros 6 meses de um presidente da República no Brasil são quase de poderes imperiais. É quando ele tem todo o Congresso em suas mãos, um Congresso muito renovado esse ano, e quando ele chega no Congresso com 65, 70 milhões de votos. Então, se o que ele propõe é em benefício do povo, a tendência natural é você criar um clima pró-povo, um clima pró-reformas. É disso que o Brasil precisa. Já passamos pela eleição e o senhor tocou neste assunto. Para finalizar, Morgana, foi considerável a mudança em relação a deputados estaduais, federais, senadores? O que o senhor esperava? Foi muito considerável, muito considerável. Você tem um partido hoje que tinha 8 deputados, vai ter 52. O PSL vai para 52 deputados agora. É um novo Congresso. Os partidos tradicionais, Adilson, diminuíram. PMDB, PSDB diminuíram. Democratas diminuiu. O próprio Partido dos Trabalhadores diminuiu. Perdeu 13 vagas em relação a 2014. O Congresso hoje é muito mais pulverizado. E com muitos nomes novos, muitos nomes novos. Eu estava fazendo umas contas esses dias, a renovação chegou a 61% no Congresso como um todo. Então muita gente ficou de fora. Ou fica de fora porque não foi reeleito. A gente tem um caso aí dos clã Sarney no Maranhão, que ficou de fora. Perdeu a Rosiana, perdeu o Sarney Filho, perdeu todo mundo do clã Sarney. Algumas coisas aconteceram em outros estados também, enfim, não tem muitos exemplos para serem colocados. Mas o fato é que houve renovação. Hoje é uma Câmara que tem muitos professores vindos pela sua primeira eleição, muitos empresários, a bancada dos empresários também cresceu, num Brasil que precisa melhorar o seu sistema produtivo, então tem muita gente nova hoje na política. E o exemplo disso está aqui no estado, que a gente tem um postulante ao segundo turno, né? Que é alguém que não tinha nenhuma trajetória política. É verdade. Professor Hélio Borges, professor de História, sempre é bom recebê-lo aqui para ficar, né, mais com a alma lavada de ouvir coisa boa, assim, não ouvir tanta informação fake news, como se diz, ou como é que é mesmo que a gente estava começando? Catarinensemente falando, migué, né?
O catarinense fala Miguel. Miguel. Obrigado, professor. Obrigado a você, Adilson. Obrigado, Morgana. Um abraço aos nossos ouvintes. Estação Notícia. Estação Notícia. Estação Notícia. Estação Notícia.